Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Pai do Senhor Gleice, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Estava esquentando o gogó aqui enquanto o povo não chega, não é, Diácono? Então, como você já está aí, tem mais alguém aí que quando você chegar vai dando um oi que é pra gente identificar quem é quem. E assim a gente poder dar um alô. Vivi Torres, Deus te abençoe, te guarde. Sei que tem algo reservado para nós nessa noite, tenho certeza disso, porque é Deus que vai fazer algo, né? E ele já tinha esse plano de hoje, né? Dia 8 de abril de 2021, né? 8 de abril de 2021, Igreja Monte Sinai. Então nós estamos fazendo nossa live porque os cultos presenciais não estão podendo. E nas quintas, né? Nos domingos, por enquanto, eu sei que vamos continuar, nós vamos continuar com o nosso culto presencial no domingo, com toda, né, prevenção, com álcool em gel, luvas, né, separados. Pai do Senhor Creuza. E eu creio que tem sido maravilhoso, mas também nós temos que acatar, né, as ordens dos nossos governantes, mas não podemos parar, né? Igrejas é saídos para fora. Então nós já temos esse instrumento tão potencial que é a internet, que são as redes sociais. Então a gente pode se juntar aqui
né? E glorificar o Senhor, né? Além fronteiras, né? Tem também os aplicativos, mas nós preferimos assim porque vai ficar, né, para todos depois também poderem assistir, né, a palavra. E às terças-feiras nós temos um discipulado que é fantástico, eu acho, né, fantástico, porque nós sentamos ali num aplicativo e discutimos situações a respeito, né, do reino de Deus. E da mesma forma nós vamos hoje, né, falar também a respeito do reino de Deus. E é um momento assim muito precioso, muito precioso, porque além de muita responsabilidade, porque nós estamos falando do Deus criador dos céus e da terra, né? O Senhor majestoso, glorioso, o príncipe da paz, como diz Davi, o Deus forte, é o conselheiro. E como todos sabem, estamos falando de Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo, né? O Senhor glorioso, o Senhor poderoso nas batalhas, né? O grande El Shaddai, o Jeová Shalom, o Deus de paz, o Sequenum, a nossa justiça, Jeová de Sabaote, né? O nosso Deus poderoso na batalha, o Deus que sempre está pronto a nos ouvir. E depois que eu identifiquei uma passagem, né, em Isaías 64:4, isso aí me fortaleceu muito, mas muito mesmo. E algumas ideias que passam muitas vezes por nossa cabeça e que traz aí uma certeza de que o que a Bíblia diz é real, é verdade, né? E aí, né, só estou esperando um pouco para a gente entrar na palavra propriamente dita, enquanto chega mais pessoas. E eu costumo juntar esse versículo de Isaías 64:4 ao Salmo 147, né? Porque os dois têm muito em comum. Quando Isaías diz que, lá em Isaías 64:4, jamais viu um Deus, isso ele falando com Deus, né? Que jamais viu um Deus como tu, né? Desde a antiguidade, jamais vi um Deus como tu, que trabalha. Ele diz que nunca ouviu falar de um Deus desse, que trabalha por aquele que nele espera. E o que mais me impactou nesse texto foi porque eu percebi em algumas e muitas versões, está falando ali no singular. Eu disse, meu Deus, que trabalha por aquele, depois você dê uma olhadinha aí na sua tradição, na sua Guilherme, Joelma, Maria, sejam bem-vindos, que você vai ver isso. Está dizendo que Deus trabalha pelo indivíduo, né? Por aquele que nele espera. Se eu espero no Senhor, ele vai trabalhar por mim. E aí eu fico olhando, de um Deus de todo o universo, né? Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que está à disposição de mais de 8 bilhões, né? Quase 8 bilhões, não passou ainda não, de 8 bilhões de pessoas aqui na Terra, né? Universo aí, muito extenso. E é por isso que eu ligo lá no Salmo 147, que Deus diz que conhece as estrelas todas elas, ele as chama pelo nome. E só nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, né? Então faça ideia aí do poder desse Deus. E eu fiquei olhando assim, rapaz, não é que Deus trabalha por mim como indivíduo? Tem tanta coisa nesse mundo, tantos pedidos, tantos clamores, e Deus ainda olha para mim e Ele chama pelo meu nome. Impressionante, né? Impressionante isso.
E é por isso que me move, me impulsiona cada dia mais a conhecer esse Deus, me aproximar mais desse Deus, que é algo assim especial. Muita honra aí, Léo Alves, pastorzão. Seja bem-vindo, Léo. Pastor Léo, da Batista União. E aí, queridos, isso nos deixa muito tranquilo para passar por qualquer pandemia, né? A gente fica com medo. E aí vem mais agressivo agora. Mas você tem um Deus que trabalha por você e que espera nele. Por você, indivíduo. Né? Por você, indivíduo. E é isso que nos move a procurar sempre artifícios para estar congregando, para procurar artifícios para estar falando desta palavra, mesmo quando se tentam abafar, mesmo quando se tentam até mesmo fechar a igreja. Não quero entrar nesse mérito aqui de jeito nenhum, eu quero entrar só no mérito da palavra, para dizer a você, olha, tem um Deus que olha por você. Tem um Deus que ele zela por você, ele trabalha por você, ele está lá vendo tudo isso que você está passando. Agora, só uma coisa, não entramos na palavra ainda, que eu estou esperando chegar o povo, né? Mas só uma coisa eu quero dizer para você. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Presta bastante atenção a isso. Vê lá em Gênesis, você vai ver. Você não é marionete. Você não é um robô para Deus estar lhe teleguiando. Olha, Rubem, faz assim, faz desse jeito, desse jeito. Não, ele te criou a imagem e semelhança. Na quinta-feira, eu ia até falar um pouquinho disso, mas já vou adiantar. Na quinta-feira eu falei um pouco a respeito disso, quando estava falando ao Senhor a respeito de Monte Sinai, quando estava grávido de Monte Sinai, podemos dizer dessa forma. E aí, Deus me deu uma palavra que a partir dali eu comecei a buscar e ele me foi me direcionando e mostrando que ele estava me chamando para verdadeiramente fazer acontecer Monte Sinai. É a palavra em Provérbios 3:21 que diz assim: filho meu, duas coisas eu quero de você, que tenhas a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar as decisões certas. Então, se você não é robô, não é marionete para Deus estar ali teleguiando, ele está dizendo assim, olha, faz, mas tenha a verdadeira sabedoria. E eu falei na quinta-feira, a verdadeira sabedoria não como diz, o temor do Senhor só, que é o princípio da sabedoria, é a verdadeira sabedoria. E aí você, tendo a verdadeira sabedoria, você vai tomar as decisões certas. Veja lá Josué, Falei isso quinta-feira. Veja lá Josué, sol, detém-se aí no vale de Gibeão, lua, detém-se no vale de Aijalon. O sol parou, a lua parou. Tomou a decisão, ele precisava daquilo. E é isso que eu quero que você tenha a confiança em Deus. Tenha essa confiança em Deus. Então, sem mais delongas, eu já cantei, vocês chegaram atrasados e não ouviram a minha voz, mas depois vocês podem pegar o início do vídeo e vai ver, ali, aqui sozinho, quando entrei, dizendo assim, em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Que bom é adorar o Senhor. Eu espero que você esteja na sua casa aí também, adorando a esse Deus maravilhoso. Você com sua família aí, na frente dessa tela aí, vendo esta carona aí, que esse narigueta, como meu irmão me chama, narigueta, que às vezes os caras estão dizendo, às vezes o nariz vai tomar ali tudo, mas Deus seja louvado. Espero que você também esteja aí em adoração,
Porque nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. E o Senhor, ele, além de ser atemporal, ele também é onipresente. Ele está aí na tua casa, ele está aqui comigo. Ele é onisciente, ele sabe o que está no meu coração, sabe o que está no teu coração. Como também é onipotente, para fazer coisas maravilhosas nesse momento em que nós nos reunimos aqui. Então eu queria que você entrasse nesse espírito de adoração ao Senhor. Ai, de cada mais. Entre nesse espírito de adoração e sinta a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua casa. Talvez você esteja com algum temor de algumas coisas, algumas problemáticas que tem te tirado do sério, tem te abalado a estrutura. Adora, adora. Porque, né, o que é que Isaías diz, né? Aquele que jamais, desde a antiguidade, há mais de um Deus como tu, que trabalha por aquele. Eu queria buscar essa frase. Se você espera no Senhor, se você espera nele, ele vai trabalhar em teu favor. Ele vai na tua frente. Ele não vai fazer por você, não, porque ele te ama. Ele quer forjar o caráter dele em você. Ele quer mostrar para você que você pode, que você é vencedor. E ele vai fazer isso acontecer na tua vida. Então, este é o momento de você descansar. Porque o que nós vamos falar aqui é brabeza, como diz Jéssica ao meu netinho, né? A minha filha Jéssica. Você é brabeza, meu neném. Você é brabeza, brabeza. Que às vezes está agitado. Então, por que brabeza? Né? Porque nós temos que preparar, nós temos que nos preparar. Eu quero dizer a você, eu mandei um vídeo, né, no grupo, mandei também no privado de todos, um vídeo muito interessante que eu recebi. E ele fez, né? Ele veio como se estivesse ratificando o texto, né, o texto que eu escrevi no nosso blog, no blog Monte Sinai. Quero convidar a vocês a estarem lá, né, visitando o nosso blog. Eu parei, desde 2007 que a gente tem esse blog, e eu sempre estou escrevendo, mas sempre paro. A última vez que eu escrevi para ele tem mais de um ano, né, e agora às vezes perco a senha, e às vezes o blog não está mais compatível com... É uma confusão, um cara com 60 anos mexer nas redes sociais, nas coisas da internet, mas Deus tem dado graça. Então, veio ratificar, né? Veio o vídeo junto com o meu escrito. E agora é interessante que eu abri o blog e comecei ali mesmo a escrever. Não fiz correção de texto, não fiz nada, e ali publiquei. Né? Depois que você está curioso aí para saber, se ainda não viu, é Monte Sinai 2007. Jogando no Google você vai chegar lá. Monte Sinai 2007, @blogspot.com.br. E ali você vai ver esse escrito. E como eu tenho dito sempre, né, nas nossas lives, e também, né, quando eu estou na rádio, e aí fazendo, né, aquilo que eu gosto, que é comunicar. E aí quando eu tenho sempre dito que o Senhor fala, ele traz as ministrações através, né, de flashes. Né, e o Senhor fala através de flashes. E eu comecei, né, eu sempre conto, né, o flash do Senhor. E hoje pela manhã eu peguei a Bíblia, subi para o escritório. Vocês sabem que eu trabalho no secular. E comecei a fazer, logo no início eu tenho que fazer algumas coisas, depois parei ali, eu digo, agora eu vou orar. Nós temos um grupo de oração e eu quero convidar vocês a encorajar. Se encoraja, diz assim, pastor, me coloca no grupo aí. A gente ora uma vez no mínimo, 1 hora por dia, né? Uma hora no mínimo por dia. Então, hoje mesmo eu orei 2 horas. Quando acordei, eu estava dizendo para vocês aí antes que eu estava com dificuldade, porque às vezes, na hora de acordar, eu sempre acordava às 6, de 6 a 7 eu orava. Aí esses dias, o cansaço me desgastando muito, aí o cansaço me deixou assim, sem condição até de levantar. Eu levantava, mas cochilava. Eu digo, eu não vou dar 1 hora, eu não vou orar ao Senhor dessa forma, né? Eu começo a fechar o olho, eu cochilo. E aí eu dormia um pouquinho mais, mas aí eu comecei a ver que não era igual àquela primeira, né? Aquela primeira parte. Então,
Quando eu não estiver cansado, eu vou dizer assim, antes de abrir qualquer coisa no trabalho, mesmo que seja 8 horas, eu vou entrar na oração. E hoje eu orei pela manhã, orei pela tarde. E aí, nessa vez que peguei a Bíblia e comecei a meditar, aí veio o flash. Veio o flash que o Senhor ministrou ao meu coração para falar com você hoje, para falar, né, a você hoje. E eu vi, né, muito claro na minha frente, assim, né, o painel, que na quinta-feira eu falei a respeito de como nasceu o Monte Sinai, né, como o Senhor me preparou, né, qual foi, né, a trajetória toda. E na escrita, no escrito do texto do blog, eu falo a respeito, né, daquele painel né, do céu rosa, e talvez você vai estar até me achando repetitivo, mas eu preciso ser repetitivo porque, né, esses últimos dias tem me preocupado muito, né, a dispersão da igreja. A igreja está muito dispersa. E aí eu fazia menção, né, aquele painel. Aí o Senhor começou a me mostrar: Rubem, você viu o painel? Eu digo, é realmente coisa maravilhosa, linda, que seria o painel das bodas. Agora olhe para o que está acontecendo com a humanidade. Eu comecei a ver o que está acontecendo com a humanidade. Já tem mais de um ano, né, a humanidade prostrada diante de um vírus, e agora aparecendo cepas que vêm, né, numa proporção bem maior. E nesse período a gente começa a ver, né, como é que está o coração do homem. E nos decepciona. E a gente chora de ver o descaso de muitas autoridades, de muitas pessoas, né, em relação aos outros. Né, e aí você, por poder, se faz coisas absurdas, por posição também, e ali por um lugar ao sol, ou para se locupletar em alguma coisa, e aí você fica olhando esse painel, não, esse cenário, né? O painel já está pronto. Aí a gente vê esse cenário, aí o Senhor me mostrou, e Ele me mostrou com muita preocupação a mim, né? Eu estou preocupado, não é Deus. E aí eu comecei a dizer ao Senhor: que faremos, Senhor? Que faremos? E Deus me falou claramente: Rubens, você só tem uma missão aqui na terra, meu filho, é ser atalaia do meu reino. Então prega. É a pregação da palavra que está, né, na tua responsabilidade. Você precisa pregar, ainda que te achem repetitivo, você precisa alertar o povo. E esse vídeo que eu mandei hoje para o grupo, um pastor, nem conheço o pastor, eu apenas mandei a fala dele, não sei da idoneidade dele, não sei da procedência, não sei do ministério, não sei o nome dele, não sei nada dele. Foi um vídeo do TikTok aí da vida, e que ele falou algumas palavras que veio comungar, né, com o texto que eu tinha escrito aí anteontem, se não me falha a memória, ou foi ontem no nosso blog. E aí eu vi que Deus estava querendo que falássemos a respeito disso, que falássemos a respeito, né, do que está acontecendo nesses últimos dias. Mas a preocupação maior não é nem aquela situação dos medrosos. Não sei se você sempre me ouviu falar, né, sobre a situação de Gideão. Eu vou dar também uma falada também a respeito, mas, né, que antes o Senhor ministrava muito forte que, né, estaríamos muito medrosos, melindrados, e não estávamos avançando como deveríamos. E aí a gente faz menção à condição de Gideão, né, o juiz Gideão. E quando eu falo de Gideão, não tem como não lembrar da doutora Vivian, né? Vivian é uma ovelha nossa, filha de Creuza. Estou falando ovelha nossa, sei que todos conhecem, porque nós estamos ao vivo, né? E tem muita gente que ou está nos assistindo ou vai nos assistir. E a gente pensa em assiste. Às vezes eu não me perco aqui, lembrando de Vivian. E tem um ex-colega do Bamerinos,
Ele era do banco, eu era da seguradora, Paulo Portugal, né? A gente chamava ele Paulo Bala, amigão, né? A gente era muito amigo, o irmão também trabalhava lá junto com ele, pastor Arnaldo. E ele me ligou e disse, eu estou assistindo sempre aí, né, o seu culto, né? Você está aí arrebentando, brincando ali. E então as pessoas estão vendo, por isso que eu estou dizendo, né? Porque tem muita gente que diz, olha, eu estou mandando para todo mundo aqui que ele tem um grupo, e começa a passar um grupo dos ex-bamerindianos, amigos nossos da antiga, e aí começa a dizer, olha, eu estou mandando para todo mundo. Por isso que a gente tem que dar uma fala. Mas quem é a doutora Vivian? E aí, quando eu vou falar de Gideão, ó, a cabeça do velho está até legal, estou voltando para o contexto. Quando eu vou falar de Gideão, ela sempre fala, lá vem um pastor com Gideão. Eu falo sempre a respeito de Gideão. Porque ele sempre me reporta alguma coisa da atualidade. Então tudo aquilo ali me reporta alguma coisa da atualidade. Então tem coisas que marcam a minha vida que eu prossigo com ela. Eu vou, porque são coisas que me abençoaram e eu também quero abençoar outras pessoas. A exemplo de 83, o que me impactou muito forte foi o texto de Davi, lá no Salmo 37, 4, que ele diz, deleita-te também no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então isso aí foi marcante na minha vida, muito marcante mesmo. E eu venho até hoje, olha, já tem mais de quase 40 anos isso, e eu venho até hoje falando, onde eu vou, falo a respeito desse texto. Então as coisas que marcam a minha vida, e o que eu posso trazer como exemplo, eu vou fazer isso sempre. E Gideão sempre me reporta, alguma coisa da atualidade. Então quando eu fui lá e fui ver essa questão, que o Senhor querendo ministrar, que o Senhor ministrou meu coração nessa tarde, coube como uma luvazinha no que nós estamos vivendo hoje. Então quando você vê um homem amedrontado lá, como a Bíblia diz, atrás do lagar, se escondendo dos midianitas que estavam querendo roubar tudo aquilo que ele tinha construído, que ele tinha plantado. E aí você ver que ele estava recuado, ele estava com medo. Depois aí quando ele tem ali o encontro com o Senhor, quando Deus manda o anjo falar com ele, aí as coisas mudam completamente. E ele quando sai daquele bate-papo, daquela conversa com o anjo, ele vai diretamente aquilo que o Senhor o comissionara a fazer, libertar o povo dos midianitas. E para libertar o povo ele precisava de um exército. Imediatamente este homem amedrontado, este homem que estava escondido, ele vai e levanta um exército de 32 mil homens. Então, quando ele se aproximou mais do Senhor, as pessoas viram nele a luz, viram nele a direção do general, que é o Senhor dos Senhores, do nosso general de guerra, do nosso Jeová de Sabaoth. E aí o que é que acontece? Naquela situação, quando ele chega com 32 mil homens, aí Deus diz para ele, olha, eu não quero que vocês saiam dizendo por aí que venceram, eu quero que vocês digam que fui eu que venci. Talvez nós estejamos precisando disso, da humildade de dizer que é o Senhor que está fazendo, para que Ele vá fazer acontecer. Ou a humildade de dizer que é o Senhor que vai fazer, e não eu ou você que vai fazer. E ali, a gente olha quando veio o comando do Senhor, e eu coloquei isso no escrito, ele diz assim, olha, os covardes não cabem nesse exército, podem ir embora, vão para casa, porque estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Então, há semelhança com o que nós estamos vivendo hoje, eu vejo muita semelhança. Então, os covardes foram 22 mil homens, 22 mil soldados, e foram 22 mil. Aí o Senhor diz, tem muitos. Aí que vem o flash do Senhor, foi a partir daí. Quando o general, o capitão, o comandante, o Gideão começou a dizer, olha, os covardes já foram embora. Os desatentos também não cabem nesse pelotão. Não cabem aqui desatentos.
e ali foram 9.700 e sobraram só 300. E aí o Senhor ministrou meu coração que a igreja está desatenta. A igreja do Senhor está com foco no umbigo, está com foco em se livrar, né, da prova, em se livrar da tribulação, em se livrar das coisas que estão apertando a mente, apertando inclusive o corpo, né, de muitos cristãos. E por que não dizer de toda a humanidade? E os desatentos, a esses que estão numa condição até parecida de confortável, eu estou trazendo essa palavra. Eu estou trazendo essa palavra. E onde é que o Senhor ministrou o texto? Está em Romanos, no capítulo 9, e nós vamos ler o versículo 27, e o 28, que diz assim, Romanos 9, 27 e 28. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. O Senhor vai cumprir a sua palavra integralmente, plenamente. Tem um bicho aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Pronto. Vai cumprir a sua palavra na terra. E aí, mas isso aí foi para Israel. De repente, né, cada um vai fazendo as suas conjunturas e aí começa a questionar, foi Israel, tal, os teólogos começam, foi para Israel. E aí a gente vem para o Novo Testamento, né, e a gente vê, né, tantas situações, né, onde o Senhor ele coloca o povo, a igreja, numa posição de alerta, né, e que ele vai cumprir a palavra. Quando nós olhamos para as parábolas, por exemplo, né, do rei que faz referência ao reino de Deus, nós podemos ver tranquilamente, né, o Senhor cumprindo ou alertando as pessoas, alertando, né, a sua igreja para esse dia que eu já consigo enxergar e que o Senhor nesse dia começou a me mostrar. Nós estamos vendo ali a condição de Mateus, né, o princípio das dores. Estamos já na porta de acontecer o que diz Apocalipse, né, que as coisas começarão a apertar de uma forma tão grande que muitos pedirão até para morrer e não conseguirá. Então, olhando por este lado e vendo que nesse intervalo, quem concorda com esta linha, o Senhor virá dos ares chamar a sua igreja. Mas aqui ele está dizendo, relativamente, que só o remanescente subirá com o Senhor. Lá em Mateus 22, queridos, fala da parábola do reino de Deus, né? Da parábola das bodas, desculpe, que falando de reino de Deus, de reino dos céus, mas a parábola das bodas, lá em Mateus 22, você vai ver quando o Senhor, ele diz para os seus servos que haveria uma festa de casamento do seu filho, que seria as bodas do filho, né? Então foi comparando com as bodas de Jesus. E ele mandou convidar aos amigos, mandou convidar aos próximos, aqueles que ele conhecia. E aí os servos chegaram, começaram a convidar, e cada um tinha algo a fazer, e não podia ir. Né? Alguma coincidência com o que está acontecendo hoje? A gente está gritando, clamando e dizendo, olha, Jesus está voltando, e aí muita gente está
não dá ligança do ouvido, este é repetitivo, este só fala isso, não fala de outra coisa, e cada um tem uma situação para dizer. E aí o Senhor, ali na parábola, começa a mostrar que a segunda vez vai, chama eles novamente, tem muitas outras coisas a fazer, de ocupação, e ele vai lá e chama aqueles que não conhecia, pegou os mendigos, as pessoas malfeitores, uma série de pessoas que estavam à margem da sociedade e convidou para que eles estivessem lá. Mas mesmo assim, esse povo, teve alguns que não estavam com vestes apropriadas e ele mandou voltar, o Senhor. E quando eu comecei a enxergar tudo isso que estamos vendo aí, essa situação que estamos vivendo, eu me vi ali. Quando a gente está pregando e as pessoas não têm dado a mínima importância. Aí a gente começa a ver que a palavra é real e que ela está se cumprindo e que tudo aquilo que o Senhor falou a respeito daquele grande dia já está nas portas. Interessante que nesse texto das bodas, a parábola das bodas, ele termina dizendo assim, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Aqui o texto de Romanos diz que Israel é como areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Então ele falou numa quantidade grande de pessoas, mas só aqueles que não negaram ao Senhor, são aqueles que mantiveram firmes ao Senhor, são aqueles que se mantiveram em santidade, são aqueles que se mantiveram em meditação da palavra, em oração, são aqueles que estavam sempre em comunhão com o Senhor. Só esses serão salvos. E aqui está dizendo, muitos serão chamados. Não é uma realidade, mas poucos serão escolhidos. E aí eu comecei a ficar mais preocupado. Eu já vejo, quem me conhece está vendo que eu já há alguns anos eu venho nesse grito, arrependei-vos porque o Senhor está às portas, vamos nos preparar a igreja, e eu tenho batido, talvez aí as ovelhas de Monte Sinai tenham até já cansado muitas vezes do que eu tenho falado, porque eu não paro de falar disso. Eu não paro de falar dessa preocupação de que Jesus está às portas e que nós devemos estar nos preparando, devemos estar completamente preparados para, naquele grande dia, podermos estar indo ao encontro do noivo. Indo ao encontro do noivo. E aí nós começamos a olhar muitas vezes aos youtubers, aos pregadores do YouTube e os mestres que têm aparecido nesses últimos dias, pessoas que começam a falar e transmitir a Bíblia segundo o seu coração, e aí a gente percebe que a gente dá muita ligança às coisas que são reeditadas na Bíblia. As coisas que são reeditadas na Bíblia. Então, quer ver um exemplo? É quando nós estamos numa prova. Ninguém quer passar pela prova. Quer ver outro exemplo? Foi a questão da teologia da prosperidade. Onde crente você não via um crente pobre, você não via um crente passar por dificuldade, você não podia ver um crente doente. Então, essas reedições da palavra está trazendo desatenção à igreja. Essa reedição da palavra está trazendo confusão à mente das pessoas e às vezes não se fortalecem na palavra genuína, aí fica com medo. Aí eu fico no exército de 22 mil de medrosos que foram para casa, ou eu fico nos desatentos do 9.700 que foram para casa também. Mas o que o Senhor quer falar do remanescente que será salvo, daqueles que, quando lá nas bodas, na parábola da boda diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos são aqueles 300, e o Senhor está querendo você no meio dos 300. Está querendo que estejamos no meio dos 300, porque ele já vem há muito tempo falando a respeito disso. A sua palavra está recheada de chamadas de atenção.
mas nós não estamos, nós não estamos atentos. Porque o mundo tem situações convidativas em que nos impede de estar abrindo a nossa visão para o que Deus está querendo de nós. E a prova que eu posso dizer, testemunhar do que vivi, e eu acho que você também pode testemunhar do que você viveu. Há períodos em que você passa, eu passo, que passei, né, vou tentar evitar o máximo de passar, em que eu li a Bíblia porque era uma obrigação, né? Então lia 2 minutinhos ali, tá, orava porque tinha que orar. E a gente passa por fases parecidas como essa. E se você, por isso que é bom congregar, que quando tem as pessoas que ali, né, mas você é pastor? Mas sim, pastor, Deus não movimenta. O ano passado, eu ouvi de uma ovelha esses dias aí, que disse que o ano passado eu estava, né, meio que cabeça baixa, mas chegou para mim alguns e disse, olha, pastor, estamos orando por você. E exatamente isso, congregar é ter, né, essas opções de nos levantar ali próximo da gente. Porque o youtuber não vai chegar até nós. Aqueles que estão nas redes sociais, essa palavra que eu estou dizendo pode refrigerar o teu coração, né? Sim, pode até trazer grande cura, ou grande abertura de visões espirituais, mas não vai ter um acompanhamento, né? E quem está perto de mim, sim, vai ter. Então, a gente precisa, porque os tempos são maus e virá aí coisas fortes, e que eu vou precisar de alguém para quando eu estiver cambaleando, né, me levantar. E você também vai precisar. Então a ideia aqui não é falar de congregar, mas falar da responsabilidade que nós temos como pregadores da palavra de dizer a você que a igreja está desatenta. Você precisa prestar mais atenção à voz de Deus. Eu postei também lá no Antinai uma outra, que eu já até preguei, né, outro escrito, que diz, Deus está mudo. Talvez a gente também ou não consegue ouvir a voz de Deus, ou não quer ouvir a voz de Deus. E aí a gente continua nessa parada que estamos, né? Ou paralisia. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus orientar você. Seja humilde e aceite que há uma certa desatenção, há um certo temor em você, porque você não tem dado, né, a devida atenção a esta palavra. E como eu estava lhe dizendo, né, que às vezes a gente passa lendo a palavra um pouquinho aqui, ora um pouquinho acolá, a gente fica muito fragilizado. Essa mesma ovelha que me chamou ano passado, ela chegou e disse agora, pastor, o senhor está tão diferente, está mais firme nas posições, está, né, mais velho, mas está mais forte. Alguns pastores, né, poxa, a ovelha chegar, fala dessa forma, diz que o ano passado não estava, e fica me analisando. Eu preciso saber como é que eu estou, e quem vai me dizer são as pessoas que estão perto de mim. E aí a gente percebe, eu quero dizer a você, para você também aprender, estou falando o meu testemunho, porque quando eu estou meditando na palavra, buscando o Senhor em oração, eu tenho até mais problemas do que no passado em que eu não estive, né, nessa postura que estou hoje, muito, talvez quintuplicou, porque a gente começou aí a guerrear, a brigar pela família e o inimigo vem querendo quebrar a perna mesmo, vem como um trator querendo destruir, mas eu estou firme na rocha, eu estou meditando na palavra, eu estou em oração, e o Senhor me dá a estratégia para destruir ao invés de ser destruído. O inimigo. Lembra-se que eu sempre falei que as nossas armas são as armas espirituais. Elas não são carnais, como diz lá em Coríntios. Então, nós estamos desatentos, mas nós não estamos querendo enxergar.
E ficamos chateados quando alguém chega para nós e fala a respeito disso. Aí eu preocupado com as pessoas que caminham comigo, quando eu vejo um texto como esse, que diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu digo, meu Deus. Aí tem também um texto que diz que o caminho, né, da salvação é estreito, da perdição é largo. Mas hoje a gente está vendo o povo querendo alargar o caminho, né, de salvação. Se é estreito, então vai passar poucos. Vai passar poucos. Então, queridos, olha outra colocação que o Senhor ministra na palavra, né, a respeito também do reino, quando fala da parábola das virgens, das 10 virgens, e fala de 5 nécias e 5 prudentes. Ele está dando já uma chamada de atenção para você. Onde você está? Qual lado que você está? Você está na condição de prudente ou está na condição de nécio? Porque você é a noiva. E o noivo já está a postos, o painel já está pronto, a festa já está pronta, né? As coisas que estão acontecendo já está, né, cumprindo a palavra do Senhor. Então, o que é que está faltando? Atenção, igreja. O que é que está faltando? Não se deixe ser levado por palavras, né, belas, bonitas, de dizer, que você não pode passar por dificuldade, que você não pode passar por isso, por aquilo. O que você tem que ver é que você tem que viver esta palavra, e não o que se fala, né, contextualizando ou reeditando essa palavra. Nós temos visto muita gente aí querendo reeditar a Bíblia para ajudar algumas situações, né, algumas classes, querendo mudar a palavra. E nós também fazemos isso sempre, porque nós temos medos, nós temos fraquezas, né? E ela se agrava quando nós não estamos meditando na palavra, quando nós estamos buscando o Senhor em oração, e aí quando vem alguma coisa sobre nós, a gente, né, tenta buscar fazer segundo como a gente pensa, ou como a gente acha que aguenta, e aí a gente está indo contra o Senhor, porque diz que não vem sobre nós nem provação, nem tentação, que a gente não possa suportar. Aí eu vou falar o texto de Romanos 5:3 novamente, que não nos devemos gloriar só na glória do Senhor, mas também na tribulação. Por que tem que ter tribulação? E por que eu tenho que pedir a Deus para me tirar da tribulação? E por que eu não peço a Deus para passar por ela aprovado? Porque a tribulação é que vai gerar perseverança. Eu preciso perseverar para continuar com o Senhor. Eu preciso perseverar para avançar, passar por cima dessa pandemia. Eu preciso perseverar porque eu preciso me manter em pé, inteiro. Eu que sou pregador da palavra, eu preciso me manter inteiro, porque muitos irão com a mente completamente estragada, porque o que estão fazendo com a humanidade, hoje mesmo me mandaram um vídeo de uma pessoa pulando do elevador Lacerda. Tantos vídeos nós já estamos assistindo de pessoas suicidando, que as mentes já não aguentam, estão fragilizados. Eu preciso estar em pé, porque muitos virão. Muitos não vão chegar a esse ponto, mas vai estar completamente com a mente estragada e precisa de uma palavra verdadeira, mas eficaz. Não é a palavra de estar com Cristo que você vai ter, se você andava de buzu, você vai ter, né, o teu carro novo, se você pagava o aluguel, você vai... Não é esse Cristo. Eu estou falando do Cristo que é zeloso com o indivíduo. Quando nós falamos lá no início de Isaías 64:4, Deus olha para mim e trabalha quando eu estou esperando nele. Pode ter certeza disso. E você que está querendo do Senhor riquezas, você que está querendo do Senhor uma vida
nababesca, exemplar, confortável. Tudo isso nós almejamos. Eu almejo ter um carro bom, claro. Mas o Senhor não nos prometeu isso. Até porque Ele diz categoricamente que somos forasteiros aqui. Eu não posso estar juntando riquezas aqui. O meu tesouro tem que estar lá onde eu vou morar eternamente. E é isso que está fazendo confusão na mente das pessoas. Não tem confiado de que Jesus está preparando um condomínio celestial perfeito para eu e você morar, onde não haverá choro nem ranger de dentes. Isso não é alegoria. Muitos estão dizendo que é alegoria, que é uma palavra no sentido figurado. Não é. Lá você vai ter um corpo transformado e você vai estar da mesma forma que Jesus está hoje do lado do Pai. Mas nós estamos desatentos, precisamos estar buscando na palavra a direção, precisamos estar em comunhão com os santos, com homens e mulheres que verdadeiramente se importem com esta palavra e discutir situações, porque o que tem na internet muitas vezes, ao invés de construir, vai destruir as nossas vidas e aquilo que nós talvez até aprendemos da nossa caminhada cristã. Então, querido, eu quero dizer para você, essa preocupação minha já é há algum tempo. Então, vamos abrir os nossos olhos. Jesus está às portas. Ele não tarda. A qualquer momento ele pode chegar aí. E ficar só chamando a sua igreja. Mas quem, pastor? Quem está apto para isso? Quem é que Jesus vai? Se a internet está dizendo que Deus é amor e que Ele não vai permitir que a sua melhor criação pereça. Sim, Deus é amor, um amor incomensurável, um amor que ninguém explica. Mas é justiça. Há decretos na sua palavra. Há decreto em sua palavra. E Deus é justo. Ele não vai permitir que pessoas que foram contra os seus decretos estejam na mesma condição daqueles que abraçaram os seus decretos. Tem um texto que o Senhor diz, olha, a única coisa que eu quero dizer, talvez, aí a gente parafraseando aqui, tentando entender Deus quando diz assim, eu só quero uma coisa de vocês. Eu vou dizer qual é. Mas antes eu quero dizer que a gente vai no monte, porque Deus vai ficar perto de Deus, a gente jejua, a gente lê a Bíblia 3, 4 vezes no ano, a gente corre atrás de pessoas ali para pregar o Evangelho, o evangelismo, a gente está no corre-corre desenfreado, a gente deixa a família por igreja, às vezes a gente deixa de estar cuidando do cônjuge ou dos filhos direito para estar cuidando só de igreja, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. E às vezes está se distanciando de Deus. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que obedeçamos a Ele. Ele não quer sacrifício, Ele quer que obedeçamos a Ele. Quando eu estiver nesse patamar de obediência ao Senhor, todas as outras coisas vão fluir tranquilamente, porque Ele vai lá cumprir o que Isaías disse, jamais vi um Deus como tu, que trabalha por aquele que nele espera. Que trabalha por alguém que espera de ti, Senhor. É isso que a gente precisa compreender. Enquanto nós estivermos com as nossas raízes plantadas nesse mundo, enquanto que qualquer situação adversa na minha vida traz tanta dor aos nossos corações, qualquer sentimento de distanciamento do mundo traz dor ao nosso coração, nós não estamos preparados para estar obedientes à palavra do Senhor. Tudo nessa vida é um dissabor terrível. Esses dias uma tristeza, eu falo. É que eu andei tanto com o Jeane que aí eu sempre fui reservado, mas agora minha vida está aberta mesmo.
Eu dizia que eu fui tomado de tristezas, às vezes, uns 15 dias, terrível, uma tristeza, uma coisa, uma angústia. Então você, para pregar, você ia para a misericórdia, para fazer qualquer coisa dentro de casa mesmo, até você não se suporta, às vezes também agride as pessoas que estão perto de você, porque temos sentimentos. Nós temos esses sentimentos de mundo, esses sentimentos de permanecer aqui porque tenho um esposa, porque eu tenho filhos, porque eu tenho bens, porque eu tenho neto, porque eu tenho aqui na terra, e a gente vai plantando, aumentando a nossa herança aqui na terra, aumentando o nosso cabedal de riquezas aqui na terra. E cada vez que aumenta as nossas riquezas aqui na terra, riquezas emocionais e físicas, nós vamos nos distanciando da nossa pátria. E aí o Senhor chama a atenção para a nossa desatenção. Eu tenho que entender que, ainda que esta pandemia leve 10 anos aí, eu tenho que levantar com a cabeça erguida, não estou dizendo aqui para nós enfrentar, chegar lá, descumprir, né, as ordens governamentais, estar em aglomeração, não é isso que eu estou dizendo, não usar máscara, não é isso que eu estou dizendo, álcool em gel, distanciamento, não, temos que nos proteger, temos que dar exemplo sim, até porque o Senhor é ordeiro, o Senhor, Ele é justo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é não nos deixar abater e não ficar, né, com os nossos corações fincados nas coisas da terra. Nós temos que entender que somos forasteiros aqui e que vem aí a tribulação, que a Bíblia já nos fala há muito tempo. Que o anticristo estará bagunçando não, ele primeiro vai arrumar. Eu acho que quem já está bagunçando é o secretário dele, porque está uma desarrumação, né, generalizada nesse mundo, viu? Bagunçaram legal o mundo. Para quê? Para que o anticristo venha, arrume tudo direitinho, aí os desatentos entram na dele. Ei, preste atenção. Tem exemplos aqui, vamos citar um exemplo de um país, né, que está vivendo uma situação difícil. Eu quero falar em nome de países, né, depois você na sua mente se alcança, algum país que esteja na África, vamos para a África, para não dizer que estou falando de coronavírus, não estou falando de América do Sul, de política ou de coisa dessa natureza. Não, vamos para a África. Aí você chega na África, tem locais lá, tem comunidades que passam fomes terríveis, né, que a gente vê fotos de crianças passando por situações muito, muito, muito difíceis, que a própria pele, você vê, e como ou se pele só, você não vê carne nessas crianças, uma fome terrível. Alguém chegando ali e durante uma semana matando a fome de pessoas que estão morrendo de fome, estão à beira da morte. Essas pessoas não serão gratas eternamente? Não enxergarão eles como uma bênção? Com certeza. Se você chega num lugar e o povo está caçando rato para assar, para comer, para matar a fome, principalmente pessoas que já tiveram condições de estar, né, numa mesa farta, e de repente perde tudo, e aí vem ali, ele vai ter a necessidade de sair correndo atrás de ratos para matar a sua fome, assar aquilo, matar a sua fome. Aí chega ali alguém com carne de jegue assada e te dá isso com um punhado de farinha, ainda traz uma saladinha, vinagrete. Você não vai dar uma atenção especial a esse Salvador? Quando nós estamos desatentos, quando nós não estamos focados na palavra, nós vamos entrar sim. Mas se nós estivermos focados, sabendo que a palavra já nos disse a respeito desses dias, né, que isso não é normal, isso não é natural que está acontecendo com a humanidade, eu vou começar a entender que aí tem coisa por trás disso e no espiritual. Eu vou começar a entender que está programado para que eu seja escravo
destas pessoas que estão na frente e por trás de tudo isso. E aí eu nem me lembro de Deus, porque Deus me mandou só prova. Deus só me mandou situações difíceis. E agora não, agora eu tenho. Aí eu me lembro aqui agora daquele filme A Paixão de Cristo, com Mel Gibson, quando Jesus estava na cruz lá, sofreu aquelas pancadas todas. Aí de repente, né, chega o diabo e vem andando com o filho, dizendo: olha, eu estou cuidando aqui, ó, feio que doía, coitado, né, o menino e ele. Dizendo que estava cuidando. A mensagem que ficou no meu coração, acho que no mundo, foi: Deus esqueceu do filho dele, mas eu estou cuidando do meu aqui. O diabo estava massageando, cuidando, dando colo, e Deus estava maltratando o seu filho. Essa é a concepção de quem não entende a palavra, quem está desatento à palavra. Pedro desatenta a palavra quando Jesus disse que ia morrer na... Não vou deixar. Não vou deixar. O próprio Jesus, quando chegou lá no Getsemane e começou a agonizar, porque os pecados da humanidade estavam todos vindo sobre ele, e ele olhava para os seus poros e via, ao invés de suor, sair sangue. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas era Jesus. Era fiel. Ele não ficou um centímetro, 1 milímetro distante dessa palavra. Ele não ficou 1 milímetro distante do Pai. Aí vem a clareza, a luz do Espírito Santo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, muitas vezes a gente acha que as tribulações são coisas ruins. E às vezes até confunde achando que é para o diabo. Não. Quem está desatento acha que é ruim. Mas quem está ligado vê que é Deus forjando, é Deus preparando, é Deus dizendo: olha, vai que eu estou contigo. Então, meu querido, pelo amor de Deus, não deixa essa desatenção te distanciar do Senhor. Porque... nós temos muito nesses últimos dias, um corre-corre doido, nós temos muita expectativa de ir para um lugar onde diz: aqui um milagre acontece. Aí ia atrás de um profeta que diz: eis que eu te digo. E outro vai: Deus manda te dizer. Cuidado, cuidado, nós estamos nos últimos dias, Jesus está nas portas e eu preciso estar como as prudentes, atentos. Eu preciso ter óleo na botija. Preciso ter óleo na botija. Não entra nessa onda de Deus é amor, que Deus não vai permitir. Deus é justo, é amor. Eu vou canso de dizer, não me interpretem mal. Não tem como comparar o amor de Deus, mas também é justiça. Deus também, eu vou dizer para você, até a graça eu preciso receber. A graça Deus dá. Eu preciso receber. Então, pensa no que eu estou falando hoje. Nós estamos chegando ao fim. Pensa no que eu disse aqui. Porque eu mesmo estava fazendo uma autoanálise e estava vendo o tamanho da desatenção que eu estava com o reino espiritual. A minha preocupação era completamente com o físico, com o bem-estar da minha família, com o meu bem-estar, com o bem-estar da igreja, né, dos discípulos. Você vê que nós entramos numa guerra aí em prol da família. Tudo isso faz parte de um contexto, né, e será com muito mais leveza, e o inimigo não achará tuas pernas para quebrar quando você estar atento a esta palavra, quando você está meditando como o Senhor orientou Josué. Não se aparte dela, nem de dia nem de noite. Medita nessa palavra. Conheça a verdade.
Conheça a palavra, porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E para finalizar, eu queria trazer aqui para você, talvez você, mas está se perguntando, como é que nós vamos saber, né, quem é que está preparados para subir naquele grande dia? Aí eu tenho dois textos aqui que são interessantes, né? Eu falo do Salmos 91, mas tem um detalhe muito importante que eu sempre digo que eu acho que o Salmo 15 deveria estar na frente do Salmo 91, né? Deveria ser, ao invés de Salmo 15, Salmo 95. Porque o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Ele está dizendo que se eu habito no esconderijo do Altíssimo, se eu moro no esconderijo do Altíssimo, a sombra me protege, a sombra do Senhor traz a provisão, a sombra do Senhor traz tudo o que eu necessito aqui na terra. Aí agora a pergunta vai, mas quem é que vai habitar no esconderijo do Altíssimo? O Salmo 15 responde. Vamos ler? Porque às vezes eu falo e falha aí a memória depois desse Covid. Aí os esquecimentos estão legais. O Salmo 15 fala do cidadão do céu. Então, quando o 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você que está desatento, preste atenção a esses dois salmos e faça uma analogiazinha, faça uma comparação com você. Como é que você está? Você quer verdadeiramente habitar no esconderijo do Altíssimo? Olha, lá no esconderijo do Altíssimo tem pessoas, né, que muitas vezes eu queria que não estivesse lá. Lá no esconderijo do Altíssimo tem pessoas que eu olho aqui e disse: misericórdia. Rubem vai estar lá, então você precisa estar preparado, porque se você vai estar com algumas pessoas que você acha que não estaria. Mas vamos ver lá quem é o cidadão do céu. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Olha a pergunta que o Salmo 15 fala, Davi falando, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem vai morar no monte do Senhor? Aí vem a resposta: o que vive com integridade, o que vive, o que é sincero, o que é honesto, o que é leal. Integridade é isso. E pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Ô Vaso, tu está enquadrado nisso? Para que você possa habitar no esconderijo do Altíssimo, o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura. Olha esse próximo aqui e vê se você enxerga alguma coisa. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado, diz o Salmos 15, e dizendo que quem está dessa forma, esse pode se credenciar a cidadão do céu. Então, muita atenção ao que nós estamos dizendo, muita atenção ao que a palavra está dizendo. Tenha cuidado com as pregações que você tem ouvido, onde vem massagem no ego. E venha para esta palavra genuína e comece a ter atenção, porque Jesus está às portas. Ele está às portas. Jesus não tarda. Ele não tarda. O painel já está pronto. A festa já está preparada. Já está preparada. E o cenário não tem o que falar. Olha o cenário da humanidade.
E vai piorar cada dia mais. E que o Senhor nos abençoe e Ele nos faça enxergar dentro de nós como é que nós estamos. Se eu estou vivendo como esse Salmo 15 está dizendo que eu devo viver. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E você que chegou depois, estou vendo o Zé Carlos, Deus te abençoe, Zé, grande parceiro lá na Presbiteriana. Você que chegou depois, você pode ir depois na nossa página do Face, Antônio Rubem Rios, assistir a partir do início. Vai até me ouvir cantando aí, ó, que lindo, maravilhoso. Né? Mas não esquece não esquece de que este mundo é passageiro. Não esquece disso. Nada vale a pena, nada. Nada neste mundo vale a pena você distanciar do foco, do esconderijo do Altíssimo, do tabernáculo de Deus. Nada, 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 nada. Porque a nossa vida aqui na Terra é uma puberdadezinha comparado com a eternidade que o Senhor tem prometido para a igreja. E o mais gostoso é que você não vai ser uma pessoa qualquer. Você vai ser a esposa de Cristo. Que hoje você é noiva, mas você vai ser a esposa, a rainha do rei que vai governar tudo e todos. E que o Senhor nos abençoe ricamente, em nome de Jesus.